Olá, estudantes! Estamos aqui iniciando mais uma videoaula de Sociologia. Eu sou o professor Ibanez e estarei com vocês trabalhando sobre o tema As relações de trabalho dentro do capitalismo. Damos início, então, a essa nossa videoaula. Temos que considerar, então, que o trabalho é uma parte constituinte do ser. E o trabalho em si, ele, desde o princípio, como o trabalho manual, o trabalho artesanal, que nós já falamos na aula passada, esse trabalho, ele vem, ao longo do tempo, sofrendo grandes mudanças. Aqui mesmo no Brasil, nós temos pensadores que criticam justamente essas mudanças nas formas de trabalho. Por meio do trabalho, nós também podemos formar laços sociais e se impor também dentro da nossa sociedade. Lá no século XVIII, ainda na Europa, o trabalho foi então apropriado como meio de produção. Então organizavam-se em galpões aqueles que antes eram manufatureiro, né? Aqueles que eram artesão lá, se agrupavam agora em galpões, denominados como fábricas. As pessoas então desenvolviam ali atividades para sustentar o nascimento, ou seja, o início desse capitalismo. As relações entre trabalhadores nunca são igualitárias. O ponto mais importante a se tratar aqui é esse. Sempre vai haver uma relação de desigualdade dentro das relações de trabalho. No início do capitalismo, por exemplo, os burgueses eram os donos do meio de produção. Os donos do meio de produção, eles promovem meios para que essas pessoas possam, então, desenvolver atividades que vão se tornar lucrativas para esse dono da empresa. O trabalho, então, aqui é uma relação de superioridade e inferioridade. Nós temos a questão do senhor, do patrão, e tem a questão do operário. O operário, então, que é a força motriz, sempre está em desvantagem, não tem jeito. Dentro da sociologia, a gente analisa de forma geral, a gente percebe que não tem como ele estar de igual para igual, pois senão não geraria lucro, né? E o lucro, o patrão extrai em cima daquela mão de obra alheia que ele está subtraindo do trabalhador. E a gente percebe então que as relações elas vêm adotando um aspecto de crueldade imensa, pois com as crises cíclicas que tem o capitalismo, de tempos em tempos o capitalismo passa por crises severas, e essas crises fazem com que as pessoas que já estão em desvantagem fiquem ainda em mais desvantagem. E aqueles que são os donos do meio de produção, ali eles retiram muitas das vezes do próprio salário, muitas das vezes das gratificações. Bem, para tratarmos então um pouco mais a fundo do capitalismo, devemos entender então que a relação de trabalho dentro do capitalismo, ela se dá de duas maneiras. A gente podemos observar então que o trabalho ele pode ser um trabalho como emancipação do ser, aquele trabalho que dignifica, que a pessoa sente prazer e que também lhe sobra tempo então para que ele possa desfrutar da sua vida fora do trabalho. E o trabalho alienado, que é aquele trabalho mais ou menos como uma máquina que trata o ser como se ele fosse uma máquina e como parte dessa máquina ele não pode então deixar de servir aquela engrenagem que lhe é posta sobre o capital. O trabalho alienado, ele é baseado na superexploração, e ainda mais com a tecnologia, as pessoas cada dia acabam levando mais tarefas para casa, mais coisas do trabalho para casa, para que possam estar retornando, dando feedback. Assim, sendo assim, o trabalho, ele atrai características de análogo à escravidão, pois a pessoa não tem nem o direito de escolher o momento e o tempo que possa trabalhar. Acaba os países desenvolvidos acabam procurando países com leis bem mais flexíveis para que eles possam então flexibilizar também a produção. Chegam com promessas de grandes empregos e que vão alavancar a economia, aquela coisa toda. Porém, o que eles querem mesmo é a produção a baixo custo, porque sabe que nesses países a mão de obra é farta e que vão encontrar pessoas disponíveis a trabalhar sempre que precisarem. Ali, o exército de reserva é uma visão que a gente
traz do marxismo e trabalha também a questão da alienação da pessoa pela pessoa, a alienação do homem pelo homem, quando o homem começa a explorar o outro homem. É nesse sentido que nós trabalharemos esse tema das relações de trabalho no capitalismo. Outra forma também de fazer isso chegar ao extremo é se tratando das formas de trabalho no mundo globalizado. Por exemplo, se observarmos hoje, toda a produção ela é em rede, ou seja, desencadeia todo um processo. Então, quando se tem uma crise, ou mesmo quando se tem uma queda nos preços, ou quando se tem um problema em um determinado país, isso acaba afetando também os outros países que estão fazendo parte daquela rede de produção e distribuição. O consumo é incentivado ao máximo, a gente percebe que eles quase que nos obrigam a comprar, e essas grandes empresas desses países desenvolvidos, elas também primam pela terceirização. Então, quando se tem algum problema, a relação de emprego não é feita diretamente com a empresa matriz. A terceirização também abre uma grande disputa, porque empresas pequenas acabam contratando por tempo determinado e muitas das vezes burlando até muitas das leis. Tudo isso vem de encontro à teoria trazida por Karl Marx, que é a teoria da mais-valia, que é a exploração do homem sobre o homem, né? Essa teoria ela trata justamente da questão do trabalho, da força de trabalho empregada na produção de determinadas mercadorias e que aquela parte excedente que fica na mão dos burgueses na época, né, que foi analisado, ou, se quisermos entendermos hoje, na mão do proprietário, do dono do empreendimento, ou do estabelecimento, ou mesmo da fábrica, hoje em dia. Temos que observar que as tecnologias só facilitam ainda mais a exploração, pois as tecnologias acabam fazendo com que a grande quantidade de mercadorias produzidas em menos tempo. Então, quanto mais ele produz, menos ele ganha. O que há de se observar é que na sociologia devemos, então, fazer essa visão panorâmica para que entendamos um pouco melhor sobre esse tema do capitalismo, pois existe muita falácia e pouca eficácia. Na verdade, quando a gente se observa, cada vez os ricos ficando mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Muitas das vezes, assim, as pessoas não imaginam, então, as relações de trabalho também dentro do seio familiar, que é uma instituição. Dentro do seio familiar, nós temos várias instituições que a gente interliga dentro da sociologia. Então, observando dentro do seio familiar. Depois vem também a questão da própria empregada doméstica, né, que é uma invenção que, se as pessoas bem observarem, a empregada doméstica ela é uma espécie de trabalhadora manual. Ó, capitalismo, capital. Então, capital, capitalismo, dinheiro sempre estão interligados, né? A questão de ponto de vista mesmo, assim, dentro da sociedade capitalista. Nós temos relações de trabalho que, sim, elas estão trazendo para dentro do seio da família trabalho que deveria, pelo menos, ser compartilhado por todos os membros ali. Outro fator que merece destaque aqui é a questão da igreja, uma instituição muito importante que foi todos os tempos, né? Aí o trabalho na igreja, que seria um trabalho só de fé e de culto, hoje já se torna também um trabalho que é um trabalho que é um prazer da alma, um trabalho que as pessoas trabalham e se veem ali naquele serviço porque elas querem realmente que a sua alma seja saciada. E isso é muito importante dentro do capitalismo, pois as pessoas que trabalham precisam também se satisfazer, se divertir, faz parte da vida humana. Não é só o trabalho, não é só de trabalho duro que a gente for constituído. Promover relacionamentos interpessoais que possam ser saudáveis. Então, uma festa, uma igreja, um culto, sempre vai trazer aquela paz de espírito, sempre vai fazer com que você renove as suas esperanças, as suas forças. E isso é muito importante dentro do trabalho da igreja, né? E o trabalho da igreja, ela desde os princípios, ela foi de catequizar, de buscar ali dentro dos seus fiéis, para que essas pessoas, então, pudessem servir melhor
ao seu trabalho árduo. Aqui dentro do capitalismo, sobra até menos tempo para se dedicar às atividades ecumênicas. Então, as relações de trabalho também existem dentro da esfera pública, da esfera de poder. Da esfera pública também existem relações de trabalho. Então, desde o presidente até aqui o vereador, a gente tem uma certa hierarquia a ser obedecida. E as relações de trabalho que existem, então, dentro da ordem interna ali de secretariados, por exemplo, na própria instituição escola. A instituição escola também é uma instituição que representa, sim, todas as etapas do poder, e essas relações de trabalho aqui dentro, elas seguem, sim, essa hierarquia dentro da ótica capitalista. Não que isso seja de todo ruim, mas isso interfere muito na vida das pessoas. Uma coisa interessante a se tratar é que as relações de trabalho também são relações sociais. Por isso, então, devemos considerar que essas relações de trabalho são muito importantes que a gente aprenda a lidar e a desenvolver o senso crítico frente a essas relações de trabalho. Trataremos agora de alguns questionamentos para que vocês possam, então, desenvolver aí. Imagine só. Imagine, então, agora uma linha de montagem. Vamos imaginar como se fosse perto daquele cenário do filme Tempos Modernos de Charles Chaplin. Vamos imaginar mais ou menos perto dali. Aquela linha de montagem, onde estão todos ali em fila, onde o primeiro, né? Isso modificou as relações de trabalho de uma tal forma que a pessoa, hoje, se torna quase que uma engrenagem dessa máquina. Qual seria o seu papel dentro da engrenagem capitalista? Como nós percebemos essas relações de trabalho dentro da ótica capitalista? Se essa videoaula lhe suscitou algumas relações até abusivas, relate nos comentários. Não deixe de fazer os seus comentários à nossa videoaula. Eu deixo meu muito obrigado a todos. Espero vocês na próxima videoaula de Sociologia.